Olá, boa noite, amada e amado do Senhor. Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Então, em Lucas capítulo 2, amém? Continuação, nós vimos já Lucas capítulo 1, né? O nascimento de João Batista, né? A Maria recebendo a revelação e concebeu através do Espírito Santo de Deus, Jesus, né? E agora o nascimento de Jesus, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam para serem recenseados para a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, né? Então aqui eles tinham que viajar mais ou menos umas 80 milhas, né? Para poder ir lá e fazer esse recenseamento, porque era um decreto ali, né? De César Augusto, né? E eles tinham que fazer, porque isso envolvia saber da onde era cada pessoa, quantas pessoas tinha em cada cidade, para eles poderem tributar, né? Isso envolvia aqui o dinheiro, né? O poder, o domínio sobre o povo, né? Para eles dominarem ali, ter o controle sobre o povo. Então eles tinham que obedecer e tinham que ir, né? E para ser recenseado com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então essa viagem era longa e difícil, mas Maria tinha que ir. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram os seus dias em que ela havia de dar à luz. Então eles estavam num lugar distante, longe, né? E chegou o dia em dela dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito. E o envolveu em um pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui a gente pode ver que Jesus veio ao mundo de uma forma, né, simples, uma forma bem, né, vamos dizer, se fosse um tempo de hoje, precário, mas que Deus quis mostrar que ele veio para aqueles humildes, os pobres, para o improvável. Aos olhos de muito, como que poderia o Messias nascer dessa forma, num lugar que não tinha lugar na hospedaria, e de repente eles tiveram que estar ali no estábulo, né? Colocar o menino Jesus em panos e colocar numa manjedoura. Mas essa foi a forma que Deus quis mostrar, que é no improvável que ele age. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor e tiveram um grande temor, né? Aqui, mais uma vez, Deus indo se manifestar aos pastores que eram tidos como pessoas ali desprezíveis, com um emprego menor, né? Então, o Senhor foi lá se revelar a esses e não aos doutores. O Senhor não foi revelar aos reis que o Salvador estava vindo, mas ele veio dizer aos pequeninos: olha, fique feliz que está chegando a vitória, está chegando a salvação, está chegando a libertação. Eu vim para vocês, né? Então o Senhor foi se manifestar aos pequenos. Aleluia. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então ali o Senhor estava mandando uma nova, né? Coisas novas chegando, coisas boas chegando, e era para todo o povo. É o que o Senhor diz hoje ao meu e ao teu coração, que todas as coisas, né? É possível aquele que crê, e que coisas novas está chegando. Então aqui o anjo estava anunciando que coisas boas estavam chegando. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ali foi revelado pelo anjo do Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Então Deus deu ali a revelação, né, para aqueles pastores de como eles iam encontrar Jesus de uma forma simples. Aleluia. E no mesmo instante apareceu com o anjo
uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Olha, apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, aleluia, louvando a Deus e dizendo: olha que lindo, quando Deus manda um anjo para te proteger, junto deles vem um exército celestial, aleluia, assim como apareceu ali para, né, aqueles pastores, aleluia, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para todos os homens. Jesus é a paz. Quem tem Jesus tem a paz que excede todo entendimento. Pode o inimigo vir armar, pode provocar a cilada que for, pode querer armar cilada, né? Fazer obra maligna contra o povo de Deus. Não tem maldição que prevaleça. Não tem obra maligna que prevaleça, porque o nosso Rei, Senhor dos Senhores, é esse que envia os anjos dele, né? Que dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, porque ele mandou Jesus, o nosso Salvador, e nós aceitamos esse Jesus, nós aceitamos Jesus que foi lá na cruz e morreu por nós. Então aqui, aqueles pastores tiveram a instrução, né? Então os pastores ali foram apressadamente e acharam Maria e José, né, lá no versículo 16, né, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilhavam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo em seu coração. Quer dizer, ela pensava nelas quase sempre, né? Não é de sentir saudades, né? Quer dizer, Maria guardava no coração que Jesus era o Salvador. Ela sabia, né? E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus, porque tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Quer dizer, tudo que eles ouviram e o anjo revelou, eles viram, eles contemplaram tudo aquilo que foi dito, né? Por Deus através daqueles anjos. Eles tinham visto a salvação chegando aos homens, né? Eles tinham a vida, a glória de Deus nas alturas, a paz na terra, boa vontade para com os homens. O Senhor tem boa vontade para conosco. Ele tem boa vontade em nos perdoar, em nos resgatar. Ele veio para mostrar que ele veio para pegar aquele que ninguém dava nada, para aquele que era improvável, para aquele que era rejeitado e excluído. Foi para esses que Jesus veio, né? Então, esses pastores simples, mas eles tinham um coração voltado ao Senhor, né? Eles verdadeiramente, eles conheciam Deus, verdadeiramente, né? O anjo apareceu para eles porque eles tinham o coração temente ao Senhor. Aleluia. E aí, então, diz ali no 21, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. É o nome que o anjo, né, do Senhor já trouxe ali, revelado pelo próprio Deus para Maria, que ia ser chamado Jesus, o Salvador, que quer dizer o Salvador, né? E no 8º dia era feita essa circuncisão. É bem provável, porque Deus, ele sabia quais eram os dias corretos e qual era o dia, né? Era uma lei ali de Moisés. E se diz aqui que era nesse 8º dia que o sangue não ele ia começar a, que o sangue poderia então coagular, ele não ia dar uma hemorragia, era o tempo certo da criança, né, depois de nascida, que não ia causar nenhum problema, nenhuma hemorragia para fazer essa circuncisão. Então até nisso Deus é maravilhoso, ele é perfeito, ele dá a data, ele dá a instrução, ele mostra que é na simplicidade. Então nós temos que descansar no Senhor, porque ele vai conduzindo as coisas perfeitamente, né? E assim foi com Jesus, porque ele veio, foi o verbo que se fez carne, então ele tinha que seguir os padrões humanos. E foi ali então consagrado
ao Senhor. É o que nós devemos fazer com nossos filhos todos os dias, consagrar nossos filhos ao Senhor. Quando nós temos um filho bebezinho, nós não batizamos, porque eles não têm pecado, mas nós consagramos ele ao Deus poderoso e santo, assim como Jesus foi consagrado ao Senhor, né, fazendo essa circuncisão. Ele, o próprio Deus, ele deu o exemplo disso. E cumprindo os seus dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, né? Os 40 dias que a mulher tinha que ficar ali de resguardo para a purificação. O levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, né? Que foi quando foi feita a apresentação ali legítima do Senhor no templo. E segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, né? Que fala aqui da consagração, que eu disse que temos que apresentar nossos filhos ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 filhotes de pombo. Aqui era feita essa oferta ao Senhor para em função dos pecados, né? Porque aqui era isso aqui era para Maria, era pelos pecados, para a purificação de Maria. Então aqui a gente pode ver que Maria não era santa, ela tinha que fazer essa purificação, né, segundo a lei. Mas dá para perceber também que eles eram bem simples, bem pobres, porque eles não tinham ali um cordeiro para dar, mas eles tinham aqui um par de rolas ou um filhote de pombo, né, ou 2 filhotes de pombo, que seria o que eles poderiam dar ao Senhor para a purificação, né? Eles não eram ricos, então eles tinham essa possibilidade de dar isso ao Senhor. Então a gente já começa a ver aqui, né, que já tinha essa discriminação que os judeus às vezes faziam, dizendo que quem não era próspero não poderia ser abençoado por Deus, não era abençoado por Deus, e Jesus veio para mudar tudo. Deus veio para dar outras instruções. Então muitos às vezes não tinham dinheiro nem para comprar essas rolas, essas pombas, então eles eram meio que rejeitados por causa da situação financeira. E Jesus veio para ser o nosso cordeiro, ele veio para ser o sacrifício vivo, ele veio para fazer a função, né, de nos remir dos pecados. Aí tem a profecia aqui também no capítulo 2 de Simeão, que era um homem, né? Simeão, este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Ele esperava pelo Messias, assim como nós esperamos pelo Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. Então, né, aqui fala que quando ele foi levado pelo Espírito Santo até o templo e chegando lá, né, quando trouxeram-lhe o menino ao templo para que eles procedessem segundo o uso da lei, então ele tomou o menino nos braços, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e pela glória de teu povo Israel. Então aqui ele reconheceu, ele deve ter levantado Jesus ali, né, e falado: Senhor, já foi cumprida a tua promessa, eu vejo aqui o Salvador, né, a luz para iluminar as nações. Quem é a luz que ilumina as nações? É Jesus, poderoso e santo, é ele que ilumina todas as nações, e para a glória do teu povo Israel. Depois vem aqui a adoração de Ana, né, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, né? E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. E sobreveio na mesma hora ela, dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela reconheceu que ele era o Messias, né? Uma mulher de Deus. Então ali ela viu, né, o Messias. E o menino, lá no 40, crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele, né? Ele crescia em sabedoria, aleluia, né? Evidência que comprovava como Jesus se dedicou
as coisas do Senhor de Deus. A Jesus agora aparece aqui como menino. Ele era criança, foi apresentado, cresceu e já agora estava como menino. Aqui no 41, ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia das festas. E terminado aqueles dias, regressando eles, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José nem Maria, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procurava-no entre os parentes e conhecidos, né? Eles ali foram e era um povo que ia unido junto para subir, né? Para a festa da Páscoa em Jerusalém. Então ali eu acho que ele andava no meio das crianças, corria, andava para lá e para cá, e na volta José e Maria bem achava ele estar no meio do povo, né? E começou a procurar por ele, procurar por Jesus, porque eles, como pai cuidadoso, queria ver onde estava Jesus. E não encontraram, até que eles voltaram e encontraram Jesus ali no templo, no meio dos doutores. E era tempo de festa. Geralmente, né, no tempo de festa escolhe os melhores para pregação, não é assim? Os melhores para falar, né? E então encontraram ali ele no meio dos doutores, que é bem provável que eram os melhores que estavam ali, né? E ele estava ali no meio deles, no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Então, a idade de 12 anos era bem provável que era a idade em que o povo judeu já começa a introduzir o menino no meio do ensino ali na sinagoga. Mas Jesus, ele estava ali no meio, não só ouvindo, mas ele também interrogava com grande sabedoria, né? E aqueles homens, aqueles doutores da lei ali, ficava admirado em ver com tamanho sabedoria uma criança de 12 anos tinha diante deles. É isso que é para ver que Deus, ele já ia mostrando que ele agia de uma forma que todo mundo achava improvável. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e a resposta. E quando ouviram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Então, quando aqui Maria e José viu, ficou maravilhada de ver ali ele no meio daqueles homens, né, doutores, e ele ali perguntando e falando e ensinando. Aleluia! E eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Então eles falaram: olha, por que você fez isso conosco, né? Então Jesus disse ali com horas calma: porque é que me procurava, né? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aqui, cuidadosamente, ele não foi mal criado com a mãe dele. Ele quis dizer: mas por que está preocupado, está me procurando? Né? Ele quis alertar de uma certa forma a Maria: olha, Maria, minha mãe, né? Não esqueça que eu vim para um propósito, não esqueça que eu vim para salvar um povo, não esqueça, né? Porque ela, como mãe, ela queria dominar, porque a mãe quer cuidar, quer zelar, quer proteger, mas ele já tinha sido enviado para uma missão, e esse fato que ocorreu aqui, não que Jesus foi desobediente, mas é que ele tinha que mostrar para Maria que ele tinha uma missão, né? E que ela fez parte dessa missão, mas ela não poderia impedir para viver o propósito dela só de mãe. Ela tinha gerado o Salvador e ele era o dono de todas as coisas e ele tinha que conduzir para uma salvação, né? Salvação de um povo pecador, né? Então, diz aqui, mas eles não compreenderam as palavras que ele diziam, né? No momento não entendeu. E descendo com ele, foi para Nazaré e era sujeito. A sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Quer dizer, ela entendeu, mas guardou no coração, né? E ele se sujeitou a obedecer o pai e a mãe ali. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens, né? Então, quer dizer aqui que ele ia cumprir perfeitamente a lei de Deus, né? E além disso, ele efetuava perfeitamente a vontade de Deus. Ele foi, né, e foi sujeito à mãe e ao pai terrestre até o momento em que Deus levantou ele para
cumprir aquilo que foi designado. Então Jesus aqui começou nesse capítulo 2 a mostrar que ele tinha vindo para cumprir um propósito, né? Por um momento, talvez Maria e José ali, com o amor de pai e de mãe, que nós somos assim com nossos filhos, queria protegê-lo de todas as formas, mas ele teve que dar um jeito de mostrar, olha, não esqueçam que eu vim para cumprir um propósito. E que a gente possa entender hoje nessa palavra que o Senhor nos deu, capítulo 2, que o Senhor, ele gosta dos humildes, ele veio para resgatar, né, a simplicidade, mostrar que nem sempre aquilo que reluz é ouro, né? Ele veio para os pequenos, rejeitados, excluídos, né? Ele veio e nem sempre aquilo que é simples quer dizer que não tem sabedoria, mas a sabedoria quem dá é Deus. Ele veio para mostrar que muitos daqueles ali, os pastores que eram obediente a Deus, temente ao Senhor, eram rejeitados. E ele veio para mostrar que a glória dele não ia ser manifesta para aqueles que se achavam poderosos, aqueles que tinham grande aquisição financeira. Não, mas ele veio para se manifestar ao humilde, para resgatar esse povo pecador, para cuidar desse povo. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por nos revelar, Senhor. Que a gente venha ser humilde, Pai, que a gente venha guardar a tua palavra e que a gente venha, Senhor, valorizar tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada, Deus, por ter escolhido, Senhor, esse povo pecador, Senhor, para se revelar a eles, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu resgate. Obrigada, Santo de Israel. Obrigada, Jesus de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Aleluia.